Olá, pessoal. Vamos então para a nossa correção dos exercícios sobre o binômio de Newton. Então, questão 7, considerando o binômio 2x menos 1 elevado à quarta, desenvolva-o e depois encontre a soma dos seus coeficientes. Então, vamos lá. Primeiro, tomemos aqui o triângulo de Pascal. Então, nós estamos resolvendo um binômio que está elevado à quarta potência. Então, nós precisamos buscar a quarta linha do triângulo de Pascal, em que os coeficientes são 1, 4, 6, 4 e 1. Ok, então vamos lá. Observem aqui que o primeiro valor de cada termo são os valores do triângulo de Pascal. 1, 4, 6, 4 e 1. Na sequência, eu pego o primeiro termo, que é o 2x, começo ele com o expoente maior, 2x elevado à quarta, 2x elevado à terceira, 2x elevado ao quadrado, 2x elevado a 1 e 2x elevado a 0. Pego o segundo termo, que é o 1, e começo do 0 até o 4. 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3 e 1 elevado a 4. E agora, como o sinal aqui no meio do meu binômio é negativo, eu preciso intercalar os sinais nos termos. Então, o primeiro termo aqui é positivo, o segundo fica negativo, o terceiro é positivo, o quarto negativo e o quinto termo é positivo novamente. Aí, nós vamos resolver. 2x elevado à quarta, então 2 elevado à quarta é 16 e o x fica com o expoente. 1 elevado a 0 é 1. Depois, 2x elevado à terceira fica 8x ao cubo. 1 elevado a 1, 1. 2x elevado ao quadrado é 4x ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. 2x elevado a 1 é 2x. E 2x elevado a 0 é igual a 1. Resolvendo agora as multiplicações. 1 vezes 16 elevado a x à quarta vezes 1, 16x à quarta. Menos 4 vezes 8 vezes x ao cubo vezes 1. Dá menos 32x ao cubo. 6 vezes 4, 24, x ao quadrado. Vezes 1 não muda nada. Menos 4 vezes 2x, menos 8x. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Está aí o nosso binômio. E agora encontre a soma dos coeficientes. Para encontrar a soma dos coeficientes, basta que a gente pegue o binômio e fique somente com os coeficientes. Ou seja, exclua a incógnita x. Então, ele fica apenas 2 menos 1. 2 menos 1 elevado à quarta. 1 elevado à quarta é 1. Ou seja, se você pegasse os coeficientes aqui da letra A, 16, menos 32, mais 24, menos 8, mais 1, essa soma dá exatamente 1. Questão 8. No desenvolvimento do binômio 2x mais 3y elevado a n, há 8 parcelas, ou seja, 8 termos. A soma dos coeficientes desses termos é igual a... Pessoal, se tem 8 termos, significa que esse binômio está elevado a 7. É sempre assim, a quantidade de termos é 1 a mais que o expoente da potência. Então, 8 termos, o expoente é 7, ok? E eu quero a soma dos coeficientes, então, como no exercício anterior, exclui as incógnitas x e y, então você fica apenas com 2 mais 3 elevado a n, que é 7. 2 mais 3 elevado a sétima, que é igual a 5 elevado a sétima, que é 78.125, alternativa D. Questão 9. Suponha aquela soma de números binomiais que seja igual a 8.191. Qual o valor de n? Observem que ele está pegando todos os números binomiais da linha n, exceto o primeiro, porque nós sempre começamos pelo 0. Então, ele começou no 1 e está indo até o último, que é o n. Então, o primeiro termo ele não está tomando. Só que o primeiro termo de qualquer linha do triângulo de Pascal, ou seja, qualquer número binomial sobre 0, sempre é 1. Então, essa soma aqui tem 1 a menos. Tem o primeiro termo a menos, que é 1. Ou seja, a soma de uma linha inteira do triângulo de Pascal é igual a 2 elevado a n, ok?
Só que nesse caso menos 1, porque o primeiro termo está de fora. E o primeiro termo de toda a linha é 1. Tudo isso tem que ser igual a 8.191. Passo 1 para o outro lado somando. Então, 2 elevado a n é igual a 8.192. E fatoro esse 8.192. Então, 8.192 é a mesma coisa que 2 elevado a 13. Corto as duas bases, logo o meu n vale 13 e a alternativa correta é a alternativa C. Agora, utilizando a fórmula do termo geral, calcule o quarto termo do desenvolvimento de x mais a ao quadrado elevado à sétima, ordenado segundo potências decrescentes de x. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter como referência aqui meu triângulo de Pascal, para eu tirar o meu número binomial dali, e vou tomar a fórmula do termo geral. Ele quer o quarto termo. Isso significa que o meu k vale 3, porque é o termo k mais 1. 3 mais 1 é 4, o termo 4. Lembre-se que eu falei na última aula, o k é sempre 1 a menos que o termo. O n é 7, o x é x mesmo, é o primeiro termo do binômio, e o a é o segundo termo do binômio, é a ao quadrado. Então, eu vou substituir. Observe que no lugar do k eu coloquei 3, n, 7. Aqui, n menos k, então 7 menos 3. O segundo termo é a ao quadrado. Então, fica a ao quadrado elevado a k, que é 3. Agora, o número 7 sobre 3 binomial, linha 7, coluna 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3. Então, tá aqui o 35. Ok? O número binomial 7 sobre 3 vale 35. 7 menos 3, 4. Então, fica x elevado à quarta. E a ao quadrado elevado a 3, eu multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Pronto, o quarto termo do desenvolvimento desse binômio é 35x à quarta à sexta. Sétima questão. A respeito do binômio x mais 2y elevado a 10, assinale a alternativa verdadeira. A primeira está dizendo que no desenvolvimento tem 10 termos. Não, pessoal. Nós já falamos em outro exercício. Quando está elevado a 10, eu vou ter sempre um termo a mais que o expoente. Então, ele terá 11 termos. O termo médio é o quinto. Não, se ele tem 11 termos, e vocês forem riscando aí, vocês vão ver que o termo que fica exatamente no meio é o sexto. Alternativa C. A soma do primeiro com o último termo é x elevado a 10 vezes 1024, y a 10. Então, vamos ver. No primeiro termo, o coeficiente, estamos lá na linha 10, ó, o primeiro termo tem coeficiente 1 e o último termo também. Isso sempre acontece, ok? Eu começo com o x no expoente máximo e o segundo termo no expoente mínimo. Então, 1 vezes x elevado a 10 vezes 2y elevado a 0. E o último termo é o contrário. É o x no menor expoente e o segundo termo no maior. Então, aqui, 1 vezes x elevado a 10 vezes 2y elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, sobra só o x elevado a 10. Aqui também, x elevado a 0 é 1, que vezes 1 é 1, vezes 2y elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024 e y elevado a 10. Então, essa é verdadeira. O terceiro termo do seu desenvolvimento, feito segundo os expoentes decrescentes de x, é 160x à oitava, y à segunda. Essa é falsa também. Olha só, terceiro termo, lá na linha 10. Primeiro, segundo, terceiro. Então, o coeficiente dele é 45. O x começa elevado a 10. Então, 10, 9, 8 no terceiro termo. E o 2y começa elevado a 0. 0, 1, 2. Então, é 2y elevado a 2 no terceiro termo. Desenvolvendo isso, eu fico com 4y ao quadrado. E 45 vezes 4 é 180. Então, na verdade, é 180x à oitava vezes y ao quadrado. Logo, a alternativa verdadeira é a alternativa C. O termo independente de x no desenvolvimento do binômio x mais 1 sobre x ao cubo elevado a 12. Bom, as informações que nós temos são o n vale 12, que é o expoente, o primeiro termo é x, e o segundo nós vamos chamar de x elevado a menos 3,
porque a gente não trabalha com a fração, a gente sobe esse x elevado a 3 aí e colocamos nele um expoente negativo, ok? Só que o k nós não sabemos, porque nós não sabemos qual é o termo independente de x. Nós só sabemos que o termo independente de x é aquele que não tem x. Então, vou tomar a minha fórmula, substituir ali o x elevado a menos 3 na fórmula, e agora eu vou substituir o n12, ok? Então, está montadinha. Mas observem que aqui eu tenho uma multiplicação de bases iguais. X elevado a 12 menos k vezes x elevado a menos 3k. Bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. 12 menos k menos 3k. Então, fica 12 menos 4k. Bom, ele quer o termo independente de x. É aquele em que o expoente de x dá zero. Então, vamos pegar o expoente de x, que é 12 menos 4k, e vamos igualar a zero. Feito isso, olha só, passo o 12 para o outro lado, multiplico por menos 1, e então eu passo o 4 dividindo. 12 dividido por 4 é 3. Ou seja, no termo independente de x, o k vale 3. Então, eu volto na minha fórmula e substituo o k por 3. Então, fica termo de 3 mais 1, 12 sobre 3 no número binomial, x elevado a 12 menos 4 vezes 3. Bom, o expoente de x vai zerar. X elevado a zero é 1. Sobra apenas o número binomial 12 sobre 3, que como não tem naquele nosso triângulo, ele só vai até a 10ª linha, então eu vou recorrer à fórmula 12 fatorial dividido por 12 menos 3 fatorial, 3 fatorial, que dá então 220. Alternativa